A partir do momento que você tem que parar tudo para você fazer a entrega dos seus produtos, é tempo que você perde. Sim, porque é um tempo que você poderia estar organizando a sua empresa, é um tempo que você poderia estar criando receitas, é um tempo que você poderia estar fazendo aquilo que só você faz. Enquanto que entregar os seus produtos é algo delegável. Então, uma coisa é certa, vocês não conseguem fazer tudo sozinhos. A gente não consegue, né? Eu tenho muito essa tendência, sou muito centralizadora. Como eu quero que as coisas saiam perfeitas, eu acho que só eu vou dar conta de fazer daquele jeito. Então, eu acabo me sobrecarregando. Porque eu quero poder estar em todas as etapas e pelo menos ali tendo um certo controle sobre elas, e não é assim, tá bom? Lembra que ontem eu estava falando para vocês que em cada momento da vida, né, a gente encontra um tipo de desafio diferente. Então o meu desafio, atualmente um deles tem sido essa parte de delegar mesmo, de tentar ensinar para outras pessoas, de tentar permitir que outras pessoas façam aquilo que elas podem fazer, aquilo que não depende só de mim, mas não é fácil. Então é assim, no início, tá? A gente faz entrega assim. Eu cheguei a fazer entrega. Não entrega, às vezes até para o meu consumidor final. Mas eu vou já explicar para vocês alguns sistemas de entrega que tem, né? Algumas formas que isso funciona, alguns modelos. Mas eu lembro que eu trabalhava com parceiros, então eu vendia meu bolo para esses parceiros e esses parceiros revendiam. Então, exemplo, eu deixava um bolo, vendia um bolo para uma padaria, para uma loja, para uma lanchonete. Tá? Eles me pagavam esse bolo, não era consignação. Eles me pagavam esse bolo, depois eles pegavam esse bolo que eles tinham comprado inteiro e eles fatiavam e vendiam, né? Revendiam o produto num outro formato, que era o formato de fatia de bolo. Então, eu cheguei muitas vezes a levar esse bolo para esses parceiros, tá bom? No começo a gente meio que toca todos os instrumentos, faz tudo que precisa ser feito, né? Mas, à medida que o negócio foi crescendo, eu precisei desapegar disso daí e comecei a delegar também, tá? Esse tipo de função aí. E aí, você vai ter que ir avaliando e vendo qual é a melhor estratégia de entrega que vai se encaixar para o seu modelo de negócio, de acordo com a sua cidade, de acordo com os seus clientes, de acordo com o seu contexto aí de negócio, com a sua realidade de vida. E eu vou dar algumas opções aqui para vocês, tá bom? Uma coisa que eu quero dizer, antes de a gente evoluir, é o seguinte: ter um negócio de doces não é, tá bom? A mesma coisa, não é igual a ter uma loja de doces. Uma loja de doces, ela precisa de um investimento inicial ali maior, né? Um negócio de doces, como é o nosso caso, não. A gente faz um investimento inicial mínimo ali, dependendo do produto que a gente quer trabalhar, mas normalmente a gente já tem a estrutura que a gente precisa na cozinha de casa e a gente começa, então assim, quase que com investimento inicial zero. Enquanto que para você ter uma loja, você obrigatoriamente já tem que ter investido ali, você já tem que investir um capital inicial, né? Você já tem que fazer um investimento inicial muito maior, não tem para onde correr. Então você precisa de um mega investimento nessa estrutura para poder começar um negócio de doces. E você aí da sua casa, aplicando as técnicas de vendas nas redes sociais, né? Que nós citamos, usando as estratégias que nós citamos na aula de ontem, quem estava aqui acompanhou, foi uma aula top. Você consegue já atingir, atingir um lucro, tá? E lucro não é igual faturamento. Lucro é igual ao valor da venda menos os gastos que eu tenho. Faturamento é tudo aquilo que entra. Lucro é quando eu pego esse faturamento e diminuo do gasto que eu tive. Diminuo o gasto que eu tive. Então, o que acontece? Você começando dessa maneira, com um negócio e não com uma loja de doces funcionais, muitas vezes você já consegue ter um lucro maior que lojas físicas conseguem atingir, tá bom? É comum a gente ver empreendedores como a gente que tem um negócio que funciona basicamente através das redes sociais faturarem e lucrarem mais do que lojas físicas, né? Lojinha de shopping, lojinha de rua. É muito comum a gente ver isso justamente porque a gente tem um custo fixo muito menor. E eu vou falar sobre isso para vocês. Imagina só quantos bolos vocês teriam que vender, tá bom? Para arcar com uma estrutura física aí de R$8.000, por exemplo. Colocando funcionário, colocando aluguel, colocando energia, gás. Rapidamente você tem um gasto fixo aí, ou seja, um compromisso mensal de R$8.000. Aí imagina que 8 mil é o seu custo fixo e você quer colocar ali no seu bolso R$10.000 no final do mês, R$5.000, isso daí é você quem vai dizer. Imagina só quantos bolos vocês não teriam que vender para arcar com todo esse custo, tá bom? Com todo esse dinheiro aí. E assim, eu não sou contra, tá?
tá bom? Você ter uma loja física, tem várias que eu conheço, várias meninas que eu conheço, que o sonho é serem, né, donas do seu próprio negócio, assim, de ter uma loja física mesmo, e tá tudo bem, tá? Mas o que eu quero dizer é que nesse início, apesar de eu não ser contra nesse início, eu não acredito ser a melhor estratégia. Porque no início a gente não pode se comprometer com um custo alto, no início a gente não pode, né, começar algo que já vai demandar ali um investimento muito grande. Então eu aconselho começar realmente usando a rede social até as coisas melhorarem. E aí quem tem o sonho de ter uma loja física, migra para a loja física. Quem não, né, continua aqui na rede social junto com a gente. E outra coisa que eu queria dizer também é que, por exemplo, a gente começa a receber várias encomendas. Aí a gente se empolga, porque os clientes começam a falar: ah, mas vocês entregam? Ah, mas vocês entregam? Aí no começo você diz assim: não, não entrego, não entrego. Conforme as coisas vão evoluindo, as coisas vão acontecendo, você começa a se incomodar com o fato de não fazer aquela entrega. Aí você se anima, porque tá entrando dinheiro no bolso. Aí você fala assim: quer saber? Eu vou contratar um motoboy. Eu tô podendo contratar um motoboy. E, gente, não façam contratações imediatas. Não façam contratações em cima de uma demanda que está acontecendo ali de forma pontual ou de forma urgente. A gente precisa avaliar a estabilidade do nosso negócio, como que ele está de fato ao longo de alguns meses, para que a gente decida por uma contratação ou não. Porque isso daí vai te custar dinheiro, tá bom? Então, você não vai ter uma demanda diária que justifique a contratação de uma pessoa. Então, toda aquela grana que você estava conseguindo colocar dentro do bolso, de repente você não vai mais conseguir, porque quando você vê, você vai ter que estar pagando o salário daquele motoboy a partir do momento que você decide fazer uma contratação, tá bom? Então, é a mesma coisa que, eu não tô dando mais conta aqui de lavar louça, eu já vou contratar uma pessoa. Mais uma vez, contratar uma pessoa, o salário mínimo, tá? Considerando aqui um salário mínimo e pagando todos os direitos dessa pessoa, o que acontece? Essa pessoa ela vai acabar te custando aí de R$ 1.500 a R$ 1.800. Então, é R$ 1.500, R$ 1.800 que vão sair do seu bolso, que era uma grana que estava entrando. Sá, então, mas você acabou de falar sobre delegar, sobre a importância de delegar. Sim, é muito importante a gente delegar. E eu sou super a favor disso, inclusive é isso que eu tô falando para vocês fazerem. Mas o que eu quero dizer é, não delegue no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês de trabalho. Não se empolguem porque, recebi muita encomenda, esse mês aqui dá para eu pagar uma pessoa. Avaliem se essa demanda, ela tá se mantendo nos outros meses. Se é um processo que aconteceu de forma pontual ou se é algo que está em constante expansão, em constante crescimento. E eu imagino que sim, se você fizer o trabalho conforme a gente ensina e dá o passo a passo para vocês fazerem, é algo que tende a aumentar, a crescer e a se desenvolver cada vez mais. Mas sejam ponderados, pensem bem antes de já começar aumentando o custo fixo de vocês. Esse é o ponto que eu queria deixar claro aqui. A gente precisa delegar? A gente precisa delegar. Mas não se comprometam já em contratar, tá? A gente vai falar sobre outras formas que vocês têm de delegar. Mas não se comprometam com contratações efetivas de funcionários nesse primeiro momento, tá? O que eu tô falando agora é para quem tá iniciando. Lá na frente é outra história. E aí, conforme você vai guardando o seu dinheiro, né? Conforme você vai realmente colocando dinheiro no caixa, conforme as coisas vão melhorando, você já vai conseguindo ter uma clareza maior sobre o seu movimento, sobre a sua demanda. Então, você já começa a ter realmente uma demanda maior. Aí sim, você já poderia pensar numa contratação de funcionários para entrega, tá bom? Mas isso daí é lá pra frente. Então, gente, cuidado com isso. Muita gente cai nesse erro de já aumentar muito os seus custos, de já aumentar muito as suas despesas antes de ter uma demanda maior. E hoje em dia, a criação de demanda, ela vem antes de tudo isso. Antes de eu montar uma mega estrutura, era muito comum a gente ver isso antigamente, né? A pessoa super investia naquele local dela ali, se endividava até não poder mais. E depois ia procurar pelos clientes, ia focar em aumentar a demanda dela. Hoje em dia, não. A gente primeiro começa, tá bom? Aumentando a demanda. Por isso que eu bato tanto nessa tecla de que o nosso negócio não é simplesmente fazer bolo. O nosso negócio ele envolve dois grandes setores, que é o setor de produção e o setor comercial, tá bom? No setor de produção, é a parte produtiva, é tudo aquilo que acontece dentro da cozinha. E o setor comercial é onde você vai trabalhar através de estratégias para que a gente pegue
e aumente a nossa demanda. De nada adianta você aumentar muito o seu setor produtivo se você não aumenta a sua demanda, tá bom? Isso daí é o motivo de muitas confeiteiras falirem ou não terem dinheiro no bolso, porque elas investem em estrutura, elas estão preocupadas só com o setor produtivo, tá bom? Porque a gente que gosta de colocar a mão na massa, a gente que gosta de estar ali na nossa cozinha, é natural que a gente acabe hiperfocando no setor produtivo. Mas o que a gente defende aqui, o que a gente ensina vocês a fazerem na verdade, a gente abre a mente de vocês e mostra que não pode ser assim. Que se você quiser, né, crescer, se desenvolver e jogar um outro nível de jogo, você precisa realmente pensar, se preocupar e ter a clareza de que o setor produtivo, ele precisa crescer acompanhando o setor comercial, que é conforme a sua demanda cresce, o seu setor produtivo acompanha, e não o contrário, tá bom? Eu não chego um dia, faço 200 bolos e fico caçando o cliente. Eu espero os clientes pedirem para que eu comece a fazer a minha produção. Então, eu queria que ficasse bem claro isso na mente de vocês.